Olá, pessoal. É, Vamos lá. Vão se acostumando, porque agora as interações aqui no grupo vão ser mais constantes. A gente vai estar trabalhando de uma forma muito consistente para gerar essa liberdade financeira que a gente tanto precisa. Tem muita gente nova chegando aqui no grupo, né? Cada dia chega uma pessoa, e eu vou aproveitar esse vídeo para, além de explicar qual foi o trabalho que a gente desenvolveu hoje e o que é necessário a gente trazer ganhos de consciência para potencializar esse trabalho, eu vou aproveitar para dar uma explicação também sobre esse grupo, sobre a necessidade do grupo, sobre a missão do grupo, ok? Então, vamos lá. Em 2024, eu entendi que eu precisava focar num trabalho mais coletivo, né? Eu sempre trabalhei trazendo ganhos de consciência para as pessoas, fazendo com que as pessoas começassem a enxergar esse processo da nova era e o processo de ter mais liberdade financeira de uma forma diferenciada do que existe aí no mercado, né? Do que o pessoal está acostumado a fazer. Eu entendo que tudo isso é uma coisa só, tá? E que a nossa obrigação, se a gente pode dizer dessa forma, nesse momento planetário, é prosperar. Por quê? Porque as algemas, né, que nos prendem ao sistema, elas existem por conta da pobreza, por conta do processo de endividamento, por conta da gente estar tão ocupado buscando a nossa sobrevivência que a gente não tem tempo, nem energia, nem disposição para fazer as perguntas que levam a gente a expandir a consciência, que levam a gente a despertar, a sair desse transe hipnótico que o sistema gera através do aprisionamento mental na escassez. Então, quanto mais cada um de nós prospera na matéria, quanto mais cada um de nós consegue liberar tudo aquilo que existe dentro de si, que cria essa conexão com essa densidade criada pelo sistema, quanto mais você expande a sua consciência, quanto mais você integra a sua essência divina com o seu ego na matéria, mais você consegue viver essa liberdade, não só financeira, mas liberdade em todos os aspectos da sua vida. Acontece uma cura geral em todas as áreas da sua vida. E você vai perceber que a gente começa curando as nossas relações, porque a gente começa a entender como o mundo funciona, como as leis herméticas funcionam, a gente começa a colocar isso em prática e a gente começa a se empoderar, né, da nossa versão mais evoluída, no sentido daquela que já liberou aquelas sombras que limitavam, e não no sentido de evoluído porque eu preciso evoluir. Nós já somos evoluídos. A gente já é tudo. O que acontece é que quando a gente está aqui na terceira dimensão, quando a gente vem para o projeto Terra, a gente está ali na base do véu do esquecimento. Então, a gente esquece de tudo que somos, passa a se identificar de uma forma muito profunda com a matéria, com o ego, e aí o trabalho é de você recordar quem se é, para usar o ego, trabalhar com o ego a seu favor e não contra você. Tá bom? Isso é só um apanhado. Então, a razão de ser desse grupo é que, com a força da egrégora, a gente consegue fazer isso muito mais rapidamente. Então, eu integro todo o meu conhecimento com a Morphos, né? Que é esse equipamento quântico. Eu tenho 2 Morphos, então eu entrelaço as 2 Morphos para que elas fiquem ainda mais poderosas para trabalhar no nosso campo. Então, assim, eu fiz hoje um trabalho, a gente vai falar sobre isso agora. Esse trabalho está reverberando até segunda-feira que vem, quando eu vou novamente fazer novas análises, novos ajustes desse campo, e ele vai reverberar até a próxima semana. Então, entendam, enquanto vocês estiverem nesse grupo, vocês vão estar constantemente sendo trabalhados. E o que vai acontecer e o que eu preciso que vocês observem? Vocês vão ver que todas as dificuldades que vocês podem passar, né? Vocês vão ter muito mais clareza sobre por que você criou
e como e o que você precisa fazer para sair daquela situação, para resolver aqueles conflitos. O seu campo ele vai estar muito mais atrativo para as soluções. O processo vibracional ele vai sendo trabalhado. Por exemplo, vocês vão ver que eu fiz uma quantidade enorme de trabalho aqui hoje e vocês já estão sentindo no campo de vocês. As pessoas mais sensíveis já conseguem perceber, inclusive nas relações, né? Respostas diferentes, situações chegando, notícias chegando, você se sentindo melhor, se sentindo mais animado, com mais energia. Mas se a gente não fizer o dever de casa, tá? E é por isso que eu venho agora, né, trazendo esse ganho de consciência, que é para que vocês possam fazer o dever de casa. Se a gente não faz o dever de casa, a gente não consegue ancorar por muito tempo essas frequências. A gente vai se beneficiando, né? O processo vai exercendo essa limpeza e tal, mas a gente limpa, né? Só que a gente não consegue ancorar aquele novo padrão, volta e depois limpa de novo, volta. Vai acontecer de liberar coisas incríveis? Claro que vai. Mas quanto mais ganho de consciência você trouxer, mais rapidamente isso acontece. Mais rapidamente a sua vida se transforma. Então, é isso o que eu venho trazer agora, tá bom? Ganho de consciência. Então, vamos lá. O grupo inteiro, entenda que toda essa análise, ela foi feita para o grupo. Então, somos nós, todos nós do grupo, o nosso somatório reverbera com todas as informações que estão aqui. O que é importante eu entender? Ah, Renata, essa informação aqui não ressoou muito comigo, não. Mais um motivo para você olhar atentamente. Porque não existe nada que esteja reverberando a nível do grupo que não esteja em cada um de nós em nível diferente. Então, pode ser que alguma coisa que eu vá mostrar aqui, você diga, nossa, isso aqui eu já sabia. Isso aqui eu tinha certeza. Ou então, cara, isso aqui faz muito sentido para mim, esclareceu muito tal situação. E outras que vão dizer assim, será? Mas isso aqui eu não sinto tanto, eu não percebo tanto. Essas questões que a gente não percebe tanto, elas estão mais no inconsciente. Então, é necessário que vocês olhem ainda mais para elas, porque elas estão no processo inconsciente e a gente está trazendo para a consciência aquilo que está escondido. E você vai começar a observar no externo essas situações acontecendo, sendo expostas para você, para que você possa reconhecer a existência delas internamente, tá bom? Então, vamos lá. Como estava a capacidade, a vitalidade geral do grupo, né? De todos vocês. A energia. Quanto de energia nós estávamos, enquanto grupo, manifestando? 40%. Muito baixo. Então, o que eu já consigo entender aqui, só com essa leitura com Amorphos? A grande maioria de nós está vivendo um processo de desgaste, né? Está se sentindo cansado, está se sentindo desestimulado, sem energia. Faz sentido para você? Vai anotando aí. Bovi. Bovi é a qualidade da sua energia, tá? A vitalidade é a quantidade e o Bovi é a qualidade dessa energia. E a gente estava com uma qualidade bem baixa, 4.500 Armstrong. E o que isso quer dizer? Uma energia considerada de qualidade, ela está acima de 6.500. Quando ela está abaixo de 6.500, é uma energia propensa a adoecimentos, tá? Então, pode ser que alguns de nós já esteja vivendo dinâmicas de adoecimento no físico, né? Processos depressivos, ansiedade, processos crônicos de adoecimento, alguns agudos que surgem aí, nossa, de repente me deu uma dor em tal lugar, me deu uma dor de cabeça, Então, a gente está suscetível a adoecimentos, tá? Por quê? Porque a qualidade da nossa energia não está dentro do aspecto saudável da energia, beleza? Então, fiquem atentos que quando a gente está com essa qualidade baixa, é mais fácil da gente ficar doente, a gente ficar gripado, né? A nossa imunidade baixa e coisas desse nível. E aí eu fiz uma análise de como nós estávamos com o objetivo,
que é a nossa capacidade de gerar liberdade financeira para cada um de nós, tá? E a nossa ressonância, a nossa capacidade de conexão com a liberdade financeira, ela estava em 30%. Muito baixa, né? E a quantidade de energia que a gente está colocando para a construção dessa liberdade financeira? 20%. Então, o que a gente já consegue entender também disso aqui? Opa, eu estou dispersando a minha pouca energia, certo? Não focando naquilo que vai me levar para a liberdade financeira. Eu estou gastando o meu tempo, gastando o meu foco ou dispersando o meu foco em várias frentes, ao invés de apostar em uma só, colocar o foco em uma, colocar toda a sua energia ali e ir, né? Então, o que está acontecendo? Eu estou dispersando a minha energia e não estou tendo condição de alimentar energeticamente o meu projeto de liberdade financeira, de construção de liberdade financeira. E aí vem a qualidade da energia. Gente, 1000. Lembra que eu falei que para estar saudável é acima de 6.500? Então, a nossa qualidade da energia com a qual a gente se conecta com liberdade financeira é muito ruim. Está muito adoecida. A nossa relação com a estrutura de vida, com o dinheiro, ela está muito doente, ok? Então, vamos ficar atento a isso. Aí eu fui buscar o padrão de consciência com o qual a gente está se relacionando com o padrão com a nossa capacidade de gerar aí liberdade financeira. O padrão de consciência está em 30 Hz, que é no padrão da culpa. Gente, ninguém consegue ter liberdade financeira quando o padrão de consciência que a gente está vibrando em relação a essa liberdade financeira está preso na culpa. Tem só 30 Hz, tá? O que o padrão da culpa já traz para a gente de informação? Primeiro, que nós estamos vivendo a nossa dinâmica financeira, tá? Com um processo de autoprivação, autopunição, autossabotagem. Porque se eu tenho culpa, se eu me sinto culpado por alguma coisa, eu não me permito ter acesso a quê? Dinheiro. Eu não me permito ter acesso a dinheiro com liberdade, com facilidade. Eu não me permito ter grandes fluxos financeiros. E aí, cada um de nós vai estar vivenciando isso de formas diferentes, em percentuais diferentes. Mas essa frequência está em todos nós, ok? Então, autoprivação, vocês vão ver que esses aspectos a gente vai encontrar em todo o restante da análise. Porque o padrão de consciência é o que abarca tudo isso, sabe? É aquela caixa em que todas as outras informações estão dentro, ok? Então, vamos lá. Então, eu fui esmiuçar para entender quais os padrões que estão contidos dentro dessa questão da culpa, né? Do padrão de consciência da culpa com o qual a gente se relaciona com a liberdade financeira. Então, vamos lá. Primeiro, solidão e isolamento. O que a gente pode estar vivenciando? E aí, cada um de vocês vai trazer para si a análise. Eu estou realmente voltado, né, a buscar pessoas, situações, parcerias, para me auxiliar, para me fortalecer nessa questão financeira? Eu ando fazendo network ou eu ando meio que me escondendo? Sabe? Eu ando num momento mais introspectivo, que eu estou mais isolado das pessoas, eu não estou fazendo tantos contatos, eu estou limitando ali a minha participação nas redes sociais, eu já não estou aparecendo tanto. O meu trabalho está sendo impactado pela minha necessidade de me esconder, tá? E aí, cada um de vocês vai trazer para a sua dinâmica, ok?
Depois disso, ansiedade extrema, não conseguindo manter a calma. E o que isso traz, né? Eu estou nesse processo de me esconder, de não querer estar tão à vista nesse momento. Isso é prejudicial para a minha construção de liberdade financeira. E, ao mesmo tempo, eu sinto uma ansiedade por conta de tudo aquilo que eu tenho que fazer, por conta de tudo aquilo que eu quero realizar, de tudo aquilo que eu preciso pagar. Então, eu entro nesse processo de ansiedade. Olha, vamos entender fora da caixinha, né? Vamos ampliar a nossa percepção. Eu me isolo, me escondo, saio ali, né, do fluxo dos acontecimentos, das soluções, e, ao mesmo tempo, me preocupo com as contas, com a dificuldade de ter dinheiro. Entendem que quando eu me afasto, eu breco o fluxo de dinheiro? Por quê? Porque eu breco as oportunidades, porque as oportunidades chegam como? Né? Através de pessoas, através de movimento. Se eu quero me isolar, eu estou parando o movimento. E dinheiro é abundância, é movimento, é velocidade, é troca. Se eu não estou fazendo esse movimento de troca, eu não tenho dinheiro. O dinheiro para, porque o dinheiro precisa desse fluxo ativo para poder circular, ok? Porque o dinheiro precisa circular. Então, se eu me escondo, se eu me isolo, né, profissionalmente ou até pessoalmente mesmo, deixando de falar com pessoas e tudo, isso vai, de certa forma, afetar o meu trabalho, né? E aí gera essa ansiedade. Depois disso, o que a gente tem? Frustração com as outras pessoas. Então, eu me isolo, né? Eu fico ansioso porque o meu ganho talvez tenha sido reduzido ou as minhas despesas aumentaram, né? E eu me frustro com as outras pessoas. Por exemplo, se eu estou num relacionamento, eu começo a reclamar que o parceiro está gastando demais, que a casa está exigindo demais de manutenção, que as coisas estão quebrando, estão pifando e o dinheiro está indo. Eu me frustro com as pessoas quando não assinam os contratos na velocidade que eu preciso. Eu me frustro com as pessoas porque elas atrasam os pagamentos. Então, eu vou colocando o meu poder de co-criador na mão do outro. Quando eu me frustro com o outro, quando eu acredito que o outro é que determina a qualidade do meu fluxo financeiro, que o meu fluxo financeiro depende do pagamento do outro, depende do não gastar ou gastar do meu parceiro, depende se a casa vai se manter inteira ou se ela vai continuar quebrando e dando problemas de manutenção. Isso é um processo de vitimismo que vem do pouco entendimento da nossa autorresponsabilidade sobre a vida que vive. Então, o que a gente vai aprender cada vez mais aqui nesse grupo? Que nós somos 100% responsáveis pela vida que vivemos. Nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece e por tudo que nós temos contato. Não importa de onde veio, está no meu campo, é meu. E quanto mais rápido vocês aceitarem isso, entenderem isso, mais rapidamente vocês vão conseguir encontrar as soluções para as questões de vocês, tá? Então, se frustrar com o outro é tirar o seu poder pessoal de co-criador e colocar o poder na mão do outro, tá? Então, vamos lá. Depois disso, a gente tem uma autoimagem negativa, não conseguindo ver de forma positiva quem você é. Então, vamos lá. Logo depois disso, eu vou até juntar aqui, porque logo depois da autoimagem negativa tem a falta de empatia, em que você não leva em consideração o sentimento dos outros ou os outros não levam o seu sentimento em consideração. E isso tudo é uma coisa só. Porque, vamos entender, se eu tenho uma autoimagem negativa, os meus diálogos internos, eles não são empoderadores, eles são limitadores.
Muito provavelmente eu vou estar sempre esperando uma crítica, eu vou estar esperando uma reclamação, eu vou estar esperando um feedback negativo, eu vou estar sempre esperando que alguma coisa aconteça que valide para mim a minha autoimagem negativa, certo? E isso é interessante porque quando a gente fala que, né, não leva em consideração o sentimento dos outros, quando eu falo que pode ser você não levar em consideração o sentimento dos outros ou os outros não levarem em consideração o seu sentimento, porque, na verdade, é uma coisa só. É que aonde está a minha percepção? A minha percepção está no fato das pessoas não me respeitarem e não me levarem em consideração, ou a minha percepção está no fato de que eu não estou nem aí para os outros e só aquilo que eu quero é que importa. Porque, no fundo, é a mesma coisa. Por quê? Porque eu só posso dar para o outro aquilo que existe em mim. Eu não ofereço nada externamente que não exista dentro de mim, que não exista no meu campo, certo? É de dentro para fora, de fora para dentro, respondendo na mesma ressonância, ok? Então, vamos lá. Se eu estou recebendo falta de consideração, se eu estou recebendo falta de empatia, se eu estou recebendo como pagamento das minhas dinâmicas de relacionamentos pessoas que não me validam, eu estou me validando? Não. Como você não se valida, essa frequência é externada e ela volta para você, para que você a reconheça através de outras pessoas. As outras pessoas são simplesmente o reflexo de você mesmo, mostrando para você aquilo que você está oferecendo a você mesmo. Princípio hermético digam aí todos, da correspondência, né? Eu sei que todo mundo acertou, não foi? Então, eu preciso trazer essa dinâmica. Como eu estou me tratando? Quais são os diálogos internos que eu tenho sobre mim mesmo, sobre a minha capacidade? E depois a gente vai chegar lá nas crenças que a gente está alimentando enquanto grupo e vocês vão ficar de queixo caído, beleza? Então, vamos lá. Depois disso, intolerância e crítica. Olha como tudo vai se conectando. Porque se eu tenho uma autoimagem negativa, eu me critico o tempo inteiro. Certo? Se eu me critico o tempo inteiro, eu recebo crítica. Eu recebo julgamento. Porque é o que eu faço comigo. E se eu faço comigo, eu faço com outro. Também. E eu acho engraçado porque tem algumas pessoas que falam, que criticam o tempo inteiro. O tempo inteiro. A pessoa está o tempo todo reclamando e criticando alguma coisa. Aí você fala assim, nossa, para um pouquinho de criticar, né? Só respira. Aí a pessoa, não, eu não estou criticando, não. Eu só estou falando. Pois é, né? Não, eu não estou criticando, eu só estou falando. Vocês entenderam, né? O poder da coisa. Então, trazer isso para a consciência, entender que por que você se critica? Por que você recebe crítica e julgamento? Porque você se critica e se julga. Por que você se critica e se julga? Porque você tem uma autoimagem negativa. Os seus diálogos internos, conscientes ou inconscientes, são negativos. E você precisa estar atento a isso, tá? Depois vem falta de adaptação às novas mudanças, ficando preso no passado. Então, nós, enquanto grupo, temos ainda apego ao passado, às coisas do passado. Então, a gente sai carregando o caixão debaixo do braço, certo? O que a gente faz? Fulaninho me magoou em 1800 e vovó era virgem. E eu continuo, não, eu perdoei, não, imagina, que isso? Mas eu fico carregando, né, a mágoa e o rancor debaixo do braço, carregando esse caixão comigo, né, direto. E vocês vão ver, gente, o quanto tudo isso se completa quando a gente encontra o arquétipo que nos representa nesse momento, tá bom? Então, a gente carrega o passado de baixo, um mochilão, né? Aquele mochilão pesado, né? Que torna a vida
difícil de caminhar. Por quê? Porque eu estou cheia de bagagem de passado, carregando comigo para onde eu for, né? Então, o que mais? E aí vem uma letargia e uma desmotivação, que se transforma em quê? Procrastinação, né? Se transforma num desinteresse pela realidade que a gente está vivendo. Sabe, aquele piloto automático? Você está no automático, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que me sustentar, porque eu tenho que pagar conta, eu como porque tenho que me manter de pé, eu durmo porque preciso dormir, sabe? Fazendo tudo aquilo ali no piloto automático, sem dar a devida importância, sem ter atenção no que está acontecendo, completamente desconectado do prazer de viver, né? Até porque o padrão da culpa não permite que você sinta prazer com a vida, tá? Então, como é que você vai poder ter dinheiro? Como é que você vai poder comprar aquele carro incrível que você quer? Como é que você vai poder pagar para você e sua família aquela viagem naquele lugar maravilhoso, né, que você tanto deseja ir, se você está ali se privando? Ou então, quando você faz, né, você se obriga a fazer, não, eu mereço, o racional ali, não, eu mereço, eu mereço ir com minha família, eu mereço fazer isso, você se endivida. E aí depois fica todo enrolado. Perdendo todo o prazer daquilo que fez, né? Falando, cara, eu não devia ter feito essa viagem, eu não devia ter trocado de carro agora, estou todo engronhado de dívida, e agora como é que eu vou fazer? E aí, né? Então, acaba tirando de nós o prazer da experiência de estar encarnado no planeta. Entendem por que é tão importante a gente liberar essa escassez, a gente tirar as nossas algemas e poder experienciar a liberdade financeira? Então, não foi só isso, gente. Tem mais, ó. Tem mais uma página inteira aqui de análises, tá? Então, vamos lá. O que eu fiz, né? Então, de tudo isso que nós falamos até agora, eu criei um índice de ajuste de todas essas questões e coloquei na Morphos. Mas eu não fiz só isso. Eu trouxe também a criação de um campo atrativo para dinheiro, para bons negócios, para fechamento de contratos, para vendas, para ganhos inesperados de dinheiro e presentes. Porque a gente precisa aprender a se abrir para receber da vida, né? Para receber presentes inesperados, para receber dinheiro inesperado, né? Para estar aberto para as coisas boas, para as coisas bacanas. Então, esse campo está ali reverberando em nós para que a gente possa se permitir, tá bom? Eu trouxe alguns remedinhos homeopáticos para nós, para nos auxiliar nesse momento. Eu trouxe um chamado Estafisacria, que é para raiva reprimida, ressentimentos, e ajuda a trabalhar sentimentos de injustiça e autoafirmação. Eu trouxe Arsênico Album, que é para medos obsessivos relacionados à perda da segurança material e emocional, tá? E atua principalmente naquela ansiedade crônica lá dos boletos para pagar, né? Oferecendo mais tranquilidade e estabilidade. Eu trouxe também o Chamomila, para pessoas que são impacientes, para proporcionar um estado maior de tranquilidade e de controle de si mesmo, tá? Nós estávamos com os chakras básico, plexo solar e cardíaco em desequilíbrio. Então, eu ajustei esses 3 chakras. Então, vamos lá. Chakra básico em desequilíbrio traz para nós a incapacidade de estruturar a vida, né? De estruturar financeiramente para alcançar a liberdade. Algumas pessoas podem falar assim, mas eu tenho uma vida estruturada, né? Eu trabalho, eu recebo, eu pago as minhas contas, eu não tenho dívida, mas isso não é liberdade financeira. Liberdade financeira é quando você pode, inclusive, parar de trabalhar e você tem o seu sustento garantido para o resto da vida, com tranquilidade. Você pode fazer o que você quiser, quando você quiser. Isso é liberdade, tá? Então, entendam, muitas pessoas são níveis diferentes, entendimentos e realidades diferentes
Só que eu estou ajustando tudo no patamar mais alto, que é o da liberdade financeira. É você poder ter a liberdade de escolha, né, do que você quer experimentar, tá bom? Então, o básico, ele atua nesse processo de não permitir que a gente se estruture na vida, tá? O plexo solar vem das questões de autoidentidade, né? De eu entregar o meu poder pessoal para o outro, de eu me sentir o injustiçado, a vítima, né? A minha vida está assim por conta do governo, está assim por conta do vizinho, está assim por conta do cliente que não paga, do parceiro que gasta muito, da casa que está velha, precisando de reparo, que sempre está pifando alguma coisa. É sempre o outro, é sempre externo o problema. Nunca é você. Você é o alecrim dourado e você nunca cria nada de errado, né? Os outros é que criam para você de errado no seu campo, né? Então, isso é o plexo solar, retomando o seu poder pessoal para que você assuma essa autorresponsabilidade de tudo que existe na minha vida é criação minha. Então, se eu criei merda, eu posso descriar, certo? É esse o seu poder. Você cria e descria na hora que você quiser. Então, se você está criando errado, você está aqui nesse grupo para aprender a criar de forma mais coerente com aquilo que você quer experimentar, tá bom? E o cardíaco, né? Se a gente está falando aqui de culpa, né? Que é o padrão que está ali. A gente já falou, né, de pessoas que estão trazendo o passado debaixo do braço, né? Carregando o caixão. É óbvio que o cardíaco não está aberto como deveria, né? O cardíaco, o chakra cardíaco, ele está em desequilíbrio por excesso de densidade. Então, ele não consegue ter o giro e o que acontece? O nosso cardíaco é aquele que emana o campo atrativo. Então, se eu estou cheia de mágoa, cheia de apegos, cheia de dores, o que eu vou atrair para mim? Não é o sentir a cola que traz do mental para a matéria? Então, o cardíaco, eu estou sentindo de uma forma densa e atrai para mim situações densas para que eu possa experienciar aquilo que está dentro de mim, tá bom? Então, nós trabalhamos também para equilibrar esses 3 chakras. Eu fiz o aterramento. Por quê? Eu não faço nenhum trabalho sem aterrar todo mundo antes, porque a gente precisa estar aterrado na energia do planeta Terra, para que a gente possa construir essa nova realidade, para que o nosso corpo possa estar alinhado a esse processo de requalificação vibracional pelo qual o planeta está passando. Então, a gente precisa estar ressoando com o planeta para que a gente possa estar ali crescendo, evoluindo nessas frequências, nesses desenvolvimentos. E o que isso traz? Né? O que é importante, esse momento planetário que a gente está vivendo traz para nós processos autoobsessivos, né? A gente está vivendo uma epidemia de autoobsessão. E ninguém fala sobre isso, né? Só que aqui, nesse grupo, você não só sabe, mas como você é tratado semanalmente com um processo de apometria cósmica para a liberação dos processos de autoobsessão através da Morfos. Tá bom? Então, vamos lá. Aí eu fui mapear quais as crenças que a gente está pautando a nossa vida em relação à liberdade financeira. E aí eu trouxe crenças de desempenho, crenças de relacionamentos, porque está interligado, né, tá? Crenças de sucesso financeiro e crenças de sucesso profissional, para a gente entender como é que o nosso subconsciente está se colocando. E aí, quando você entende essas crenças, você entende por que você está vivendo o que você está vivendo. Porque a crença, ela é tudo aquilo que vai permitir ser manifestado na sua vida. Eu só manifesto aquilo que eu acredito. Se eu não acredito, aquilo nunca vai acontecer para mim. Então, se eu acredito que eu vou ganhar na Mega Sena todos os dias, e eu acredito verdadeiramente, não é acreditar com o racional, eu acredito com todo o meu sistema, eu criando uma coerência com essa crença, eu vou ganhar todos os dias. Se esse for o meu interesse.
Agora, da mesma forma, não adianta nada. Eu jogo na Mega Sena, mas, no fundo, eu acredito que isso nunca vai acontecer para mim. Eu vou jogar a vida inteira e eu nunca vou ganhar, tá? Então, vamos lá. Crença de desempenho, que o grupo ressoou. Não sou bom o suficiente. Eu não mereço sucesso. Eu não mereço coisas boas. É muito tarde para encontrar a felicidade e o sucesso. É melhor eu não ser muito feliz, porque o tombo é maior. Se eu falar o que eu penso, vou ser rejeitado. E aí, como é que foi para vocês? Entendam que existem variações dessas crenças, tragam para você e entendam como essas crenças ressoam, né? E se ajustam à sua realidade. Crenças de relacionamento. Não nasci para ser feliz. O amor não é para mim. Com tantos filhos, com 1, 2, 3 filhos, não consigo um bom relacionamento. É impossível a amizade entre homem e mulher não acabar em sexo. Agora, crenças sobre sucesso financeiro. Não tenho dinheiro para nada. Quem aí fica falando essa bobagem? Não tenho dinheiro para nada. Filho pede, não tenho dinheiro, caramba. Não tenho dinheiro, né? Não é o disquinho rodando lá, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. É o que você acredita, que você nunca tem dinheiro. E é o que se manifesta. Tenho de trabalhar duro para ter dinheiro. Gente, aqui eu quero fazer um adendo. Porque eu venho trabalhando muito fortemente no ancoramento de novos paradigmas sobre trabalho e dinheiro. Eu entendo, isso é Renata, tá? O meu entendimento de tudo que eu estudo, de tudo que eu observo, de todas as pessoas que eu atendo, de mim, né, das minhas próprias dinâmicas, que dinheiro não tem a ver com trabalho. E a gente vai falar muito sobre isso no dia 25. E eu aproveito aqui para convidar você, que ainda não sabia, para se organizar, porque dia 25 a gente tem não só uma aula, a gente tem um tratamento gratuito, incrível, que vai tratar a criança interior, ativar arquétipos de pai e mãe dentro de nós e equalizar as polaridades masculina e feminina para que tenhamos melhores relacionamentos. Relacionamento com dinheiro, relacionamento com outras pessoas, relacionamento com a gente mesmo, tá? Então, começa no sábado agora, às 10 da manhã e vai até às 18 horas. A gente vai ter um intervalo para almoçar, né? Assim, por volta de meio-dia a 1. E depois, na parte da tarde, a gente tem um intervalinho ali para o xixi e para o café, tá bom? Mas ó, junto com a Morfos, trabalhando o nosso campo, limpando, trazendo consciência, para que o ano de 2025 a gente consiga transformá-lo no melhor ano da nossa vida, independente do caos externo que esteja acontecendo no planeta, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Esses novos paradigmas em relação a trabalho e dinheiro, eles precisam ser revisitados. Porque, primeiro, se eu digo para você, olha, o que você quer, né, manifestar? Eu quero manifestar X mil reais. Beleza. Não adianta eu fazer um trabalho na Morfos para você manifestar essa quantidade de dinheiro, se você só acredita que o dinheiro vem com trabalho duro. Entende? Que o campo, ele não vai acolher aquela informação. Você vai sentir a informação, ela vai estar no seu campo, mas o seu sistema de crenças não permite que ela se manifeste. Porque para você ter tantos mais mil reais, você teria que aumentar o seu tempo de trabalho, porque você acredita que o dinheiro só vem do trabalho duro. Então, eu teria que trabalhar 5 vezes mais do que eu trabalho para ter 5 vezes mais do que eu ganho. E aí não manifesta. Muita gente fala assim, nossa, eu faço tantos trabalhos, mas eu não consigo criar a minha realidade, eu não consigo fazer aquilo que eu quero. Algumas coisas eu até consigo, mas outras que são mais importantes, eu não consigo manifestar, eu não consigo transformar. Por quê? Porque o seu senso de crença não permite.
Então, o senso de crença ele tem que ser revisitado todo o tempo. Você precisa saber a forma como você pensa. Você precisa trazer com tudo que está ao seu redor como referência para entender o seu sistema de crença. E você vai aprender isso aqui nesse grupo, tá bom? Então, entendam, dinheiro não tem a ver com o trabalho, mas se você acredita que o dinheiro só pode vir do trabalho e de trabalho duro, você nunca vai ganhar nada, né? Se ganhar, vai perder. O que acontece com muita gente aí que ganha na Mega Sena? Por um momento de conexão, conseguiu criar o colapso de onda para ganhar aquele dinheiro, mas não sustenta. Por quê? Porque acredita que o dinheiro precisa vir do trabalho duro. E aí perde o dinheiro, né? Não consegue manter o ancoramento daquela frequência que vem junto com a riqueza, né? Então, volta e às vezes fica ainda mais pobre do que era antes de ganhar, tá bom? Então, vamos lá. Dinheiro não é espiritual. Gente, isso aqui, se eu for perguntar para vocês, ninguém se identifica. Ninguém. Nossa, não, que isso, né? A gente, quando as crenças, elas são de base religiosas, a gente tem a tendência a achar que já não tem mais nenhuma influência delas na nossa vida, né? Porque a grande maioria de nós já não está mais tão preso a dogmas religiosos assim. Mas eu vou dizer para vocês, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que rejeita o processo de automestria porque deseja experimentar a matéria, deseja ter carrão, casarão, né? Como diz o Pica-Pau, carro, casas, mulheres, iates, comida, né? E aí diz que, entende que se eu desejo tudo isso, isso é muito mundano. Então eu não posso ser espiritual, porque ou eu sou espiritual e abro mão da matéria, né? Vou andar pelada, só com uma toalha enrolada no corpo, na rua, como se me derem, né? E eu tô ali vivendo de luz, né? Num processo zen, absurdo, absoluto, desconectada da realidade. Gente, não é assim. Não é assim, tá? Entenda o seguinte, a nova era, ela veio para nos ensinar a elevar a nossa relação com a matéria. A entender que tudo que existe, existe da mesma fonte, certo? Então, existe como alguma coisa não ser espiritual? Impossível. A sua mesa é espiritual. A sua pasta de dente é espiritual. O seu secador é espiritual, o seu computador é espiritual, o dinheiro é espiritual, você é espiritual. Não tem como você deixar de ser uma coisa que é a sua essência. E a essência de tudo é a espiritualidade, é a fonte. Então, vamos parar com esse negócio, né? Muita gente não entende o que o professor Hélio Couto fala com casa, carro, apartamento. Todo mundo só quer carro, casa, apartamento, carro, casa, apartamento. E quando eu ouvia isso dele, eu ficava muito injuriada. Porque já dentro de mim já tinha, né, um conceito de que, cara, qual o problema de você desejar ter uma casa bacana, de você desejar uma vida melhor, de você desejar ter dinheiro, andar bem vestido, comer o que tem de melhor, né? Experimentar as coisas boas que existem nesse mundo, celebrar esse mundo. Qual o problema? A questão é que as pessoas, a princípio, elas buscam a física quântica, elas buscam a espiritualidade para ter mais matéria. E está tudo bem, porque se a gente for olhar a pirâmide de Maslow, né, a grande maioria das pessoas, elas estão na base da pirâmide. E é óbvio que elas vão buscar o quê? Sustento. Elas vão buscar estrutura. Elas vão buscar sair dessa base, dessa pirâmide, para depois poder galgar novos interesses. O interesse dela é a segurança material, a segurança física, né? A segurança da espécie, né? Não vou morrer porque eu tenho uma casa, eu não vou ficar ao relento, eu tenho comida, eu tenho roupa, né? Eu tenho condições
de me cuidar se eu estiver doente. Então, essa é a faixa ali básica, né, da pirâmide, onde a grande maioria das pessoas se encontra. E é natural. Só que conforme você vai se trabalhando, você vai estudando, você vai aprendendo, você vai liberando, você vai tendo mais condição de entender o que é a matéria. E no final disso tudo, a grande transformação que acontece quando você passa do nível de consciência dos 500 Hz, você começa a ser desenvolvido num processo de entender que legal experimentar a matéria. Mas, por exemplo, eu posso ter o carro que eu quiser. Mas hoje, talvez, eu não escolheria, se eu estivesse nessa condição, o carro mais caro. Eu escolheria aquele que mais me agrada e atende às minhas necessidades. Quando eu estou só na matéria, eu quero o carro mais caro. Porque, entendam, quando você transcende o entendimento da matéria e você eleva a sua relação com a matéria, você quer a matéria para te servir, certo? Você quer a matéria porque, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu tenho preferência por carro SUV, eu sou baixa, então eu gosto de carro alto, né? Porque eu gosto de me sentir grande dirigindo, gosto de olhar mais de cima, é um carro mais confortável para a família. Então, faz sentido para mim desejar uma SUV dentro da minha estrutura. Quem está ainda nesse processo, ela pode dizer o seguinte, ela tem uma família, assim como eu, vários filhos e tal, mas ela quer ter uma Ferrari. Só que a Ferrari não serve para a família, só serve para ela. Ferrari são 2 lugares. Ela vai enfiar os filhos aonde? Né? Então, mas por que ela quer a Ferrari? Está errado? Não, não está errado. Você querer a Ferrari. O que muitas vezes gera uma densidade é a real motivação de você querer uma Ferrari. Se você diz assim para mim, Renata, quando eu escuto o ronco da Ferrari, meu coração dispara, eu chego a ficar todo arrepiado, aquele vermelho da Ferrari, aquilo mexe comigo de uma tal forma, eu quero ter aquele carro para mim. Maravilha, você está encantado com o carro, né? Você tem uma motivação real, um desejo real. Agora, quando você quer ter a Ferrari, porque tendo a Ferrari, as pessoas vão olhar você de uma outra forma, você está utilizando a matéria para se validar externamente. Isso é denso. Essa motivação é densa. Então, não existe certo e errado. Existe o quê? Qual é a minha real motivação? Por que eu quero isso? É uma motivação real de prazer, de espontaneidade, de gosto, ou é algo para que os outros vejam, para que os outros me validem? Tá? Então, sempre fiquem atentos a isso. E essa questão da relação com a matéria, ela vai se ajustando naturalmente. Então, se você está aqui hoje só para ganhar mais dinheiro, você não está nem aí para ser espiritual, você só quer ganhar dinheiro para se sustentar, para poder ter tranquilidade, você está no lugar certo. E você está pelo motivo certo. Porque todo o restante do caminho é um processo natural. E não vai tirar o brilho de você querer ter dinheiro. Vai trazer um brilho diferente sobre isso. Tá? Uma forma diferente de você se relacionar com a matéria, muito mais livre. Você não precisa da matéria para o outro. Você vai utilizar a matéria a seu favor. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o dinheiro não é espiritual. Eu não sou digno de ter dinheiro. Tenho medo de perder o que tenho. Se eu tiver mais dinheiro, o outro vai ficar sem. Gente, paradigmas completamente equivocados, criados pelo sistema para aprisionamento.
tem para todo mundo. Cada um deseja coisas diferentes. O universo, ele é uma fonte inesgotável de abundância. Então, não vai... Se você ficar rico, alguém não vai precisar ficar pobre para você ficar rico. Se você ficar rico, é mais fácil que todas as outras pessoas fiquem ricas também. Quanto mais gente rica, mais pessoas que não estão ainda nessa condição vão conseguir chegar nessa condição. Então, seja rico, seja próspero, tá bom? Então, vamos lá. Não tenho o suficiente para compartilhar. Tenho que suar a camisa para ter dinheiro. Tenho vergonha de cobrar pelos meus serviços. Agora, crenças de sucesso profissional. Sem trabalho duro, não se consegue nada. Foram essas as crenças observadas. E aqui, para a gente finalizar, eu quero trazer o seguinte. Eu trouxe algumas virtudes que eram ressonantes com o grupo para nos auxiliar nessa dinâmica, e a virtude é da cooperação através de parcerias e através do desenvolvimento da gentileza, tá? E a ressonância com essas virtudes trouxe para nós um cuidado, com uma atenção, né, para o corpo físico dos rins, do quadril e do ilíaco. Então, fiquem atentos a essas regiões do corpo, porque elas são regiões que são propícias a surtos agudos, né? Acidentes, pedras, coisas assim, porque elas estão ressonantes aqui com o nosso campo, tá? E para fechar com chave de ouro, eu vou trazer aqui o nosso arquétipo, né? O arquétipo que ressoou conosco. Deixa eu pegar ele aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, eu trabalho com os arquétipos do tarô. Por quê? Porque as 22 cartas do tarô, elas traduzem a jornada da alma humana na matéria, tá? Então, eu poderia trabalhar com arquétipos de animais, eu poderia trabalhar com arquétipos, vários outros arquétipos, né? Mas eu escolhi trabalhar com os arquétipos do tarô, porque eu trabalho com baralho desde os 13 anos, então é uma linguagem para mim que me facilita e que para mim faz muito sentido exatamente pela construção dessa jornada da alma humana. Então, quando eu associo um arquétipo a uma questão, eu consigo entender não só tudo que está acontecendo, mas tudo que eu preciso desenvolver para resolver toda essa situação e passar de nível, né? Passar de fase. Então, vamos lá. O arquétipo que está regendo é o arquétipo do louco. O arquétipo do louco, ele pode ser também considerado o arquétipo do inocente. Ele é o número 0 no tarô. Ele é o início da jornada. E eu achei tão lindo esse arquétipo estar regendo esse momento, né, do grupo, porque o que esse arquétipo traz para a gente? O louco, ele é o início da jornada. Ele é quando você se joga você está numa zona de conforto e aí alguma coisa acontece e tira você dessa zona de conforto. Uma perda, um rompimento, um aumento de uma insatisfação, alguma coisa acontece, te dá uma sacudida e diz para você, olha, você precisa sair desse lugar que você está. E aí o que o louco faz? Né? Ele vai em busca desse novo lugar dele, né? Desse novo lugar de conforto, né? De aprendizado, de desenvolvimento, sem saber nada. Completamente no escuro, mas na fé. Esse arquétipo ele pode ser também chamado de arquétipo do puro, quando você tem uma confiança infantil, aquela confiança da criança, de que ela se joga sabendo que o pai vai pegar, que a mãe vai segurar, que eles não vão deixar ela cair, sabe? Aquela confiança cega. É exatamente isso.
esse arquétipo, quando você permite que esse arquétipo brilhe, haja sobre você, esteja totalmente ativado na sua anatomia, você vai se permitir confiar na vida, confiar no processo. Você vai se permitir dar os passos, mesmo que você não esteja enxergando o chão. Porque você sabe que na hora que seu pé precisar, o chão vai estar lá. Então, é essa inocência, essa ingenuidade da criança que a gente precisa ativar agora em nós. Ao mesmo tempo, o louco, ele, quando sai para a jornada, ele só leva aquilo que é essencial. Então, vocês lembram lá que a gente está carregando o caixão debaixo do braço? Está na hora de deixar tudo que não serve para a sua caminhada para trás. Está na hora de levar daqui para frente, para a construção da sua liberdade financeira, somente aquilo que importa. Aquilo que não faz mais sentido precisa, de fato, ser deixado para trás. Então, relacionamentos que não servem, trabalhos que não servem, tudo aquilo, né, que já não faz mais sentido para você, precisa ser deixado para trás. E o medo, né, que a gente tem, o apego que a gente tem, impede que a gente faça esse movimento muitas vezes. Então, o louco, que é o início da jornada, é o início do movimento em busca de uma nova realidade, está dizendo para você, cara, se desapega, vá nu, né? Vá confiante, vá aberto, se desnuda de todos os seus saberes. Ah, isso aqui eu já sei. Ah, isso aqui, cara, venha com a mente aberta para ouvir coisas novas, para desaprender e aprender coisas novas, né? Para fazer uma limpeza geral. Quais os paradigmas que me servem? Quais os paradigmas que já não fazem mais nenhum sentido para mim? Quais as pessoas que fazem sentido permanecer na minha vida? Quais pessoas que já não estão mais ressoando comigo? Esse trabalho que eu estou desenvolvendo é aquilo que eu quero fazer e eu acredito que ele possa me levar para essa liberdade financeira? Ou eu estou fazendo isso só por dinheiro? Se for, está na hora de você deixar para trás e você se alinhar àquilo que realmente faz o seu coração cantar. O que acontece é que a gente está vivendo na sombra do arquétipo do louco. Não é o arquétipo que tem sombra. Nós é que projetamos sombra sobre o arquétipo, tá? Isso é uma confusão que as pessoas fazem muito. Ah, eu vou ativar o arquétipo, mas tem a sombra do arquétipo. Não, o arquétipo é a perfeição. O arquétipo não tem sombra. Quem tem sombra somos nós. E nós projetamos sombra sobre o arquétipo. E aí a gente começa a vivenciar, né, o oposto daquilo que o arquétipo traz para a gente. E o oposto do louco é o Coringa. Vocês conhecem o personagem do Coringa? É ele. Enquanto a gente fala, né, que o puro tem essa confiança, o Coringa, ele arma o tempo inteiro. Né? Ele desconfia de tudo e todos. Ele só confia em si mesmo e vá lá, talvez nem nele mesmo. Né? Então, a gente está vivendo num processo de achar que as pessoas são boas e ruins, né? Nessa dualidade de boa e ruim. Eu tenho que me resguardar para que as pessoas não me passem a perna, para que as pessoas não me enganem. Eu tenho que ser o mais esperto, o mais malandro, para não ser passado para trás. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Antes da minha mãe chorar, que chore a do outro. Vocês conhecem esses dizeres, não conhecem? E é assim que o Coringa se manifesta. Então, quando a gente está falando aqui do arquétipo que está nos regendo, que está nos auxiliando nesse momento em relação a integrarmos mais dessa liberdade financeira, ele está dizendo desapegue e simplesmente caminhe.
acredite no universo, acredite que você vai encontrar no caminho tudo aquilo que você precisa na hora em que você precisar. Você não está sozinho, você está sendo guiado, mesmo que a princípio, nesse lugar aqui, você não esteja vendo. Mas confie, abra o seu coração, tenha a confiança de uma criança, tenha o entusiasmo da criança, né? Para que você possa construir a sua nova realidade e deixe para trás tudo aquilo que já não te serve mais. Essa é a mensagem do louco, do arquétipo do puro, para essa nossa caminhada. Gente, falei pra caramba, né? E agora, para a gente finalizar, vocês lembram do percentual, né, em relação ao financeiro? O grupo estava com 30% de ressonância, com 20% de vitalidade e com 1.000 de Bovi. Nós, após a modulação, né, já está no campo reverberando, vai reverberar até segunda-feira que vem. Então, mantenham ativos o arquétipo do louco em vocês. Como é que faz isso, Renata? Trazendo consciência do arquétipo, trazendo essa espontaneidade, trazendo essa confiança, trazendo essa alegria, trazendo na memória, né? Dizendo, nossa, eu estou ativando o arquétipo do puro, o arquétipo do louco, do tarô, e eu vou viver essa jornada incrível com confiança, com alegria, vou fazer todo esse movimento, estou deixando para trás tudo aquilo que não me serve, e estou indo com o coração aberto. Após a modulação, a nossa ressonância foi para 70% com a liberdade financeira, 50% de vitalidade e 9.000 de Bovi. E o que isso quer dizer, Renata? Isso quer dizer que todos nós hoje estamos vibrando mais alto. Isso quer dizer que para algumas pessoas oportunidades novas podem surgir, ajustes de relacionamento, questões que estavam engronhadas podem começar a reverberar aí soluções. Você pode ter mais clareza mental para encontrar as saídas mais criativas para as suas dinâmicas. Agora, o que precisa é que vocês consigam manter esse padrão, ancorar esse padrão. E isso só através do ganho de consciência. Por isso eu estou aqui falando com vocês esse tempo todo. Porque eu quero que vocês ancorem, mantenham esse processo, ok? E para isso eu preciso que vocês tragam ganho de consciência sobre tudo isso que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Então eu vou colocar esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, ele está aqui no YouTube. Por favor, me sigam, se inscrevam aqui no canal, o canal é novinho. Se vocês tiverem alguém que vocês entendam que vai gostar de estar no grupo, que precisa dessas informações e quer ser tratado, né, que quer ter acesso a essas informações diferenciadas, que são divulgadas somente nas escolas de mistério, né? Então, traga para o nosso grupo, todo mundo é muito bem-vindo, quanto mais melhor, né? Aqui é igual a Rexona, quanto mais melhor, sempre cabe mais um. E na próxima segunda-feira a gente tem um novo vídeo falando sobre todos os ajustes que aconteceram e os novos ajustes que serão necessários. E eu espero vocês no sábado. Venham todos, vai ser um trabalho incrível. Ele não vai estar disponível para quem não estiver presente, tá bom? A gravação não vai ser liberada, tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus. Até logo.